nasci Ícia Terezinha Lopes, em abril de 1964. Né? Uma data muito interessante, 4 de abril de 64, um período bem conturbado na história desse país. Tanto que meus pais já moravam aqui no estado de São Paulo, em Santa Bárbara do Oeste, próximo aqui de Campinas, mas a família é do sul de Minas. E naquela época, a minha mãe estava, primeiro filho, estava um pouco insegura em que eu nascesse longe da família dela. Meu pai ficou aqui em Santa Bárbara e ela voltou lá para o sul de Minas, uma cidade que se chama Coqueiral, para dar à luz, né? Então eu nasci lá, mas nunca morei lá. E até hoje a minha mãe sempre me conta que ouviu no rádio, já próximo do meu nascimento, que o estado de Minas Gerais havia se separado do restante do Brasil durante aquela questão toda política do golpe de 64. E que ela ficou muito assustada, porque o meu pai estava em São Paulo e ela em Minas, e ela ficava pensando, nossa, mas então é um país diferente, o que vai acontecer agora? Então, eu acho que foi uma época bem interessante, né? Então, eu já nasci infelizmente, em plena ditadura militar. Essa é uma questão que sempre foi muito importante na minha formação, né? Eu fui educada na escola primária durante a ditadura militar, e eu já tinha uma boa noção da questão das falta de liberdade, das questões de não tínhamos eleições livres. Isso era uma coisa que em casa sempre discutíamos muito. Meu pai sempre estimulou muito que fôssemos, eu e minha irmã, né? Tenho uma irmã mais nova, sempre estimulou que fôssemos cidadãos participantes da vida do país, né? E entendêssemos o que estava acontecendo. Então eu sempre comento com o meu filho, que nasceu em 1999, que a nossa situação de nascimento foi muito diferente. Ele nasceu em plena democracia, nasceu numa situação em que o país estava crescendo, em que tínhamos aí pós-Plano Real, e que esse era um país que realmente tinha um grande futuro. Eu, infelizmente, já nasci numa época em tempos muito sombrios, né? Mas participei aí de todo o processo de redemocratização. Me lembro muito bem do comício das diretas. Eu era estudante de medicina aqui em Campinas, lá no Largo do Rosário. Foi uma experiência muito interessante. Ícia Terezinha Lopes Sendes é professora titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Doutora e mestre em neurociências, Ícia é também chefe do Laboratório de Genética Molecular da FCM. A professora integra grupos de pesquisa em epilepsia e neuroimagem e coordena o grupo de pesquisa em neurogenética. Recebeu prêmios nacionais e internacionais pelas contribuições no estudo sobre as epilepsias e doenças neurodegenerativas e é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Eu sou a filha mais velha de uma família com duas crianças, né? Meu pai é engenheiro, a minha mãe professora, mas aquelas professoras que fez o curso normal, né? Mas que logo que se casou parou de trabalhar, né? E para cuidar das crianças. E sempre fomos muito estimulados em casa ao estudo. O meu pai era engenheiro, professor, foi professor de Escola Técnica Federal e sempre fui excelente aluna, das primeiras, nas salas com notas excelentes, né? Para mim sempre foi muito, muito fácil. Na verdade, eu acho que a maior parte da minha vida eu considerei a escola muito fácil, né? E era daquelas que ajudava os colegas e que já explicava aquilo que não entendiam, né? Então sempre tive essa... E também um pouco por influência do meu pai, né? Sempre tive essa questão de gostar de ensinar, gostar de explicar, né? Eu acho que talvez isso tenha influenciado um pouco na minha escolha
na carreira, né, que apesar de ter feito medicina, eu sempre pensei em ser professora e pesquisadora. Então, essa ideia de ser professora e pesquisadora dentro da área médica, além de, obviamente, atender pacientes, sempre esteve presente, né? E isso, aliás, foi o que me fez escolher fazer medicina aqui na Unicamp. Porque já naquela época, né, início dos anos 80, já era reconhecido que a Unicamp era uma instituição que privilegiava a pesquisa, né? Então, eu vim fazer medicina aqui. Entrei, então meu primeiro contato com a Unicamp foi em 1982, primeiro ano. Já acompanhava todas as questões, porque 81 foi a época da intervenção do governo Paulo Maluf aqui na Unicamp, então acompanhava a questão do movimento aí contra a intervenção, etc, etc. Então, aquilo já me estimulou bastante, porque, como eu disse, eu sempre gostei muito dessa questão política e isso também foi uma outra questão que me atraiu, né? Que a Unicamp me atraiu, né? Então já conhecia a história do Zeferino Vaz, como é que ele construiu essa universidade, trouxe muitos professores estrangeiros e do Brasil mesmo, que de uma certa maneira precisavam de alguma proteção aí durante o regime militar. Então, isso foi sempre uma coisa muito estimulante para mim, estar na Unicamp e participar dessa história também, não é? Então, curso de medicina, 6 anos, né? Primeira vez que tinha saído de casa, entrei com 18 anos na faculdade, vim morar em Campinas, né? Com todas as dificuldades de adaptação e tal, mas aquilo sempre foi muito estimulante, né? Então, assim, eu sempre encarei as dificuldades mais no sentido de procurar ultrapassá-las, né? E de me sentir estimulada pelos desafios, né? Confesso que nos primeiros anos achei o ambiente, assim, o ambiente acadêmico muito interessante, mas as matérias, as disciplinas, a coisa, eu confesso que era um pouquinho chato e monótono, tanto que procurei já logo me ligar a grupos de pesquisa para fazer trabalhos de iniciação científica. E eu diria assim, que eu consegui passar a época do básico, né, fazendo essa coisa da investigação científica, porque se eu tivesse ficado só naquele tradicional, eu acho que eu teria me desestimulado, talvez, né? E é interessante porque o curso de medicina, ele se divide em duas partes muito distintas. Agora não, né? Mas atualmente ele procura ser um pouquinho mais integrado, a parte básica e a parte clínica, e eu acho que isso é uma grande vantagem. Mas naquela época era bem separado, tanto que na parte básica nós tínhamos aula no Instituto de Biologia, e na parte clínica ainda era no centro da cidade, na antiga Santa Casa, né? Então, esses dois momentos, como eu disse, muito distintos, né? Então, a parte básica, como eu falei, eu me estimulei fazendo a iniciação científica, participando de projetos de pesquisa, etc. Mas mantive as minhas notas boas, né? Excelentes. E na parte clínica é uma coisa interessante, porque eu gostei tanto que eu cheguei até a pensar que talvez eu me dedicaria somente à clínica, mas eu acho que depois eu fui amadurecendo, eu fui percebendo que eu conseguiria fazer essa interação, essa interface entre a pesquisa aplicada, básica aplicada, né, que hoje em dia se chama pesquisa translacional, né, e a atuação clínica, e é o que eu faço até hoje, né. Terminado o 6º ano, né, eu terminei em
87, né? 6 anos. Entrei para a residência médica em pediatria. Eu não tinha assim muita certeza em que especialidade fazer, né? Na verdade, eu gostaria de fazer alguma coisa geral que melhorasse a minha preparação clínica para trabalhar posteriormente, né? Ainda não pensava em pós-graduação, ainda estava um pouco insegura em exatamente o que iria fazer. Cheguei a pensar em fazer residência em medicina e saúde coletiva, mas depois acabei indo para pediatria. Fiz 2 anos de pediatria e aí foi o momento de decidir o que ia fazer posteriormente, né? Iria continuar me dedicando à clínica ou iria procurar uma pós-graduação para me qualificar, né? Em 87, eu me casei com um colega, quer dizer, ele era um colega médico também, mais 2 anos na minha frente, né? Fernando Sendes, e aí eu passei a me chamar Ícia Lopes Sendes, e ele havia feito a residência médica em neurologia. Então, nós procuramos juntos uma oportunidade de pós-graduação e também tinha um grande interesse já tinha um grande interesse pela genética. Tanto que cheguei a pensar em atuar na área de genética, mas o meu ano foi o primeiro ano da residência em genética na Unicamp. E ainda era uma residência muito incipiente, eu achei que talvez não fosse madura o suficiente para eu pensar em fazer a residência em genética. Então, foi por esse motivo que eu decidi, então, fazer pediatria. Mas quando nós estávamos procurando, então, uma oportunidade para fazer pós-graduação, e aí logo surgiu essa perspectiva de fazer a pós-graduação no exterior, né? O Fernando começou a procurar, eu comecei a ver locais em que poderiam acomodar os dois, e logo ficou claro que a Universidade McGill, no Canadá, em Montreal, que oferecia um excelente programa de treinamento na área de neurologia e tinha sido uma das pioneiras também em neurogenética, em genética aplicada à neurologia, ou a própria genética médica pura. Então, nós fomos procurar, então, professores que nos aceitassem. Acabamos encontrando um casal, Frederick e Eva Anderman, ele neurologista e ela geneticista. Então, foi, assim, uma oportunidade excelente, né? O Fernando iria trabalhar com o Frederick Anderman e eu iria trabalhar com a Eva Anderman. Então, começamos então os preparativos para a nossa mudança, né, vistos, etc. Isso foi primeiro semestre de 1990. Então, eu terminei a minha residência em 1990. Começamos já os preparativos, mas só conseguimos acertar tudo, a questão de bolsas, etc., etc., no primeiro semestre de 91. Então, nós ficamos um ano aí nesses preparativos. Em abril de 91, chegamos em Montreal. Inicialmente, ainda não havia a ideia de fazer a pós-graduação. Nós estávamos interessados em conhecer e saber se iríamos nos adaptar, fazer uma fellowship, eu na neurogenética e ele no serviço de epilepsia, no Instituto de Neurologia de Montreal. E começamos, então, a nossa atuação. Mas já na metade do ano, no verão de 91, surgiu a oferta de fazer a pós-graduação, né? Então, eu comecei a fazer o meu mestrado em setembro de 1991, tendo a doutora Eva Anderman como orientadora. O meu mestrado, ele inicialmente teria uma parte mais clínica e de contato com famílias, com doenças genéticas, em geral famílias muito grandes. Nós viajávamos para os locais, né, fazíamos viagens de campo para os locais onde os familiares moravam.
numa província ali no centro do Canadá, província de Saskatchewan, e conseguimos identificar na Europa, na Áustria, os ancestrais dessa família que tinham também, uma parte da família que tinham doentes também lá. Então eu acabei indo depois para a Europa, para a Áustria, visitamos lá. Então assim, a viagem de campo foi uma viagem bem ampliada, né? No ano seguinte, já 2 anos depois, em 93, surgiu a possibilidade de trabalhar aquele material colhido dos pacientes, né, dentro de um laboratório de genética molecular. E foi aí o meu contato inicial com o professor Guy Rouleau, que foi meu co-orientador de mestrado no laboratório e, posteriormente, o meu orientador de doutorado. Né? Então, eu iniciei um trabalho na área de biologia molecular aplicada à medicina, estudando doenças sempre na área de neurogenética, estudando doenças neurodegenerativas, posteriormente epilepsia, né? Não iniciei o doutorado logo no final do mestrado, passei mais um ano, então eu iniciei o meu doutorado em 95, porque eu queria ampliar o número de pacientes envolvidos na pesquisa, né? E o Fernando também entrou no doutorado em 95. Nós entramos em abril de 95, entramos no doutorado, né? Como já estávamos bem adiantados, né? Nós acabamos terminando rápido dos padrões canadenses, né? Então, o Fernando defendeu em 97. Eu ainda não consegui defender em 97, mas continuei trabalhando na minha tese, terminei todo o trabalho laboratorial e acabei defendendo em 99, porque em 98 nós viemos para o Brasil. Tá? E essa vinda para o Brasil foi uma vinda bastante negociada, porque nós estávamos muito bem lá. Né? Havia até interesse em que nós ficássemos, né? Eu trabalhando nessa área de neurogenética, biologia molecular aplicada à medicina, era um centro de excelência, então eu tinha todas as condições, laboratório e tudo. E o Fernando também estava muito bem na área de epilepsia, imagem aplicada à epilepsia. O Instituto de Neurologia de Montreal ele é reconhecido internacionalmente já desde a década de 50 nessa área de epilepsia. Então é um centro muito importante nessa área. Mas nós tínhamos um pouco de vontade de voltar, mais aquela ideia de ter filhos aqui, criar os filhos aqui. Tínhamos muito clara noção de que nós seríamos apenas um a mais lá, mas aqui talvez nós pudéssemos fazer uma diferença. Né? Então começamos a negociação, nós mantivemos os laços com a neurologia, com a genética aqui na Unicamp, retomamos essas conversas e surgiu então a possibilidade de virmos, né, eu já com um contrato de professora, né, e o Fernando viria com um contrato de médico, né. Então, nós viemos em 98 e eu acabei depois voltando para defender minha tese em 99, já grávida de 7 meses. Então, eu fiz uma defesa já com uma barriga enorme, né? Mas foi bom, porque aí nós conseguimos estabelecer muita coisa aqui, outras coisas eu precisei retomar a colaboração lá para poder trazer. Então foi um excelente, digamos, um tempo foi aquele necessário para que a gente amadurecesse e montasse toda a estrutura aqui. Então, eu montei todo o laboratório de genética molecular, naquela época no departamento de genética médica, né? Mais recentemente, o ano passado, ele se transformou em departamento de medicina translacional. E o Fernando também montou o serviço de
de epilepsia no departamento de neurologia. Assim, eu estou falando sempre da carreira do meu marido, do Fernando, porque na verdade as nossas carreiras caminharam muito juntas, né? Nós temos as nossas linhas de pesquisa separadas, mas nós trabalhamos muito em colaboração também. Foi um ambiente que me deram a liberdade suficiente para que eu desenvolvesse as minhas linhas de pesquisa, eu logo entrei na pós-graduação. Um aspecto importantíssimo, porque a área na qual eu atuo, ela depende de instrumentação muito específica, de insumos importados. Então, assim, é impossível fazer o que eu faço sem ter um financiamento. Não pode ser um financiamento pequeno, né? Tem que ser um financiamento de um certo montante. Então, quando eu cheguei na Unicamp, eu já tinha o meu jovem pesquisador aprovado. E o Fernando também. Então, eu acho que isso foi essencial, porque sem esse apoio inicial da FAPESP, teria sido uma transição, acho que muito mais difícil e talvez sem a condição de montar uma estrutura para poder crescer do ponto de vista acadêmico, talvez a gente tivesse voltado, né? Então foi perfeito, deu tudo certo. Ficamos e comecei a desenvolver, então, esses projetos de identificação de predisposição genética a várias doenças neurológicas, né? Montei também o ambulatório, né, o serviço, a clínica de neurogenética, atendendo pacientes que têm doenças neurodegenerativas, e era uma coisa que eu fazia junto com a neurologia, né? Isso foi muito importante no início. Aliás, eu montei a primeira clínica que nós chamamos de testes preditivos em doenças neurológicas, que foi uma coisa muito importante. Ninguém fazia isso no Brasil na época. E apesar de já existia algum serviço em São Paulo que fizesse os testes relacionados com doenças neurológicas de base genética, ainda era uma coisa incipiente. Eu também montei o laboratório para poder oferecer isso. Não se fazia no Brasil, né? Por exemplo, o teste para uma doença específica, que se chama doença de Huntington, né? Não se fazia no Brasil. Eu fui a primeira pessoa que fez esse teste no Brasil. Isso em 98, 99, né? Hoje em dia até nós paramos de fazer, porque já existem vários laboratórios que fazem, então já não tem mais muito sentido a gente fazer esses testes, mas continuamos fazendo testes para doenças um pouco mais complexas, difíceis, e principalmente no contexto do atendimento aos pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde, que eu atendo no HC, e que muitas vezes não tem a disponibilização desses testes. Então, eu diria que, infelizmente, no Brasil, o SUS ainda não consegue oferecer esses testes, mas, felizmente, nós fazemos o nosso atendimento e o nosso trabalho de pesquisa nesse contexto, e a gente consegue unir essas duas coisas e poder oferecer para os pacientes testes que são considerados sofisticados, né? E que e que de uma outra maneira eles não conseguiriam, né? E que tem custo proibitivo, né? O sistema privado ainda consegue oferecer, mas o sistema público não oferece. Minha atuação no ensino, né, como professora, ela também foi seguindo, né, e foi aumentando em paralelo a minha atuação na pesquisa, né? Então, eu tenho sempre tive uma atuação muito grande na graduação, né, na graduação em medicina, na graduação em biologia, em farmácia, em enfermagem, sempre atuando nessa área da aplicação da genética molecular dentro da prática médica, né? E tenho também uma atuação muito grande na residência médica, tanto na área de neurologia quanto na área de genética. Então, nós treinamos os residentes e, mais recentemente,
se tornou muito importante porque nós estamos treinando os nossos residentes na interpretação de testes genéticos de mais modernos, né? E que, infelizmente, a maior parte dos médicos no Brasil não tem essa oportunidade, né? E ter essa vivência em genética com pacientes é importantíssimo quando a gente vai falar para os alunos na graduação e para os residentes, né? Porque acho que é importante salientar que aqui na Unicamp e nas outras estaduais paulistas, né, são um dos poucos lugares em que a gente realmente tem o ensino da genética médica voltado para a medicina. Então, esse conceito todo aí da medicina do século XXI, que nós chamamos de medicina translacional, ou medicina de precisão, ou medicina personalizada, é uma coisa que, infelizmente, para a maior parte dos estudantes de medicina no Brasil, eles não têm. E aqui nós conseguimos dar isso para os nossos alunos, né? E eu acho que isso como eu disse, os nossos alunos têm muita sorte de poder ter essa formação, que a maior parte dos médicos no Brasil, e até internacionalmente, não é boa em todo lugar, né? Meu pai sempre é uma pessoa que sempre valorizava muito a ciência, levava livros e enciclopédias, e eu via sempre. Eu me lembro até hoje que eu tinha uma coleção que se chamava O Cientista, e que até hoje eu vou na casa do meu pai, eu vejo o livrinho lá, né? O Cientista, e que eu gostava de folhear, via as imagens dos grandes cientistas. Uma vez eu até perguntei para o meu pai, mas eu só vejo homem, mulher também pode ser cientista. Ele falou, claro, e aí ele me deu um livro sobre uma biografia da Marie Curie. Então isso foram coisas muito importantes para mim. Então, olhando a história dessas pessoas, eu compreendi que realmente se você quer fazer alguma coisa em termos de fazer a diferença em termos da sua carreira acadêmica, tem que ter dedicação, tem que ter trabalho e que tem que estar disposto a enfrentar muita frustração. Então eu já estava preparada para isso, né? Mas é interessante porque quando conversava com outras pessoas, outros colegas médicos de outras universidades, sempre falavam, não, mas você vai fazer pesquisa, mas pesquisa não, isso no Brasil, né, você vai ter muita dificuldade. Então, assim, eu não vou dizer que não tive dificuldade, claro, tem que lutar muito por aquilo que quer, mas eu acho que eu vim para o lugar certo. Então, a escolha de ter feito a minha formação aqui na Unicamp e de depois ter retornado para construir a minha carreira aqui, foi um dos determinantes para que eu me considero hoje uma pessoa realizada do ponto de vista profissional. Eu faço o que eu gosto, eu acho que eu consegui contribuir para a ciência, para a prática médica no Brasil, inclusive até do ponto de vista de tornar tudo isso aqui visível internacionalmente, né? Lembrar que eu comecei meu trabalho em ciência no exterior, então eu sempre tive esse viés de ter essa conexão internacional, né? Então, isso é uma coisa importante, não só para qualificar a pesquisa que você faz, mas até para mostrar que no Brasil pode-se fazer pesquisa de qualidade e que existem dificuldades, sim, mas também existem facilidades. Facilidades, por exemplo, facilidade de que nós somos tão próximos entre o meu laboratório e o local onde os pacientes são atendidos. Então, nós podemos convidar os pacientes para que eles possam fazer parte da nossa pesquisa. Não é em todo lugar que nós temos essa facilidade, nós temos essa proximidade, né? Então, essa é uma das grandes, eu diria, vantagens que a gente tem aqui na Unicamp. Uma coisa que eu sou muito orgulhosa é de ter formado mais quase 70 pesquisadores, entre alunos de mestrado. Na verdade, eu tô mais para os 80, porque se formos contar alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutores, eu já devo estar perto dos 100. Eu acho que, em termos de contribuição, talvez a formação de recursos humanos seja a coisa que eu mais me orgulho. Muitos deles já são professores aqui na Unicamp, na USP, em outras universidades federais.
Alguns estão fazendo sua carreira no exterior. E assim, eu acho que eles valorizaram a formação, porque todos eles ainda são muito ligados a mim. Eu me orgulho muito de ter participado da construção do primeiro banco de dados público de informações genômicas da América Latina, que se chama BIPMED, que é a Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão. Foi lançada em 2015 com o apoio da FAPESP e que desde 2015 mantém essas informações que são muito importantes para a pesquisa em genética e para a própria aplicação da genética à medicina, mantém esses bancos de dados online. Não é uma coisa simples, não? Então, quer dizer, nós estamos falando aí de 7 anos ininterruptos em que esses bancos de dados estão, nem durante a pandemia, nunca saíram do ar e estão aí apoiando a pesquisa e a aplicação da testagem genética na população brasileira. Foi essencial isso ter sido criado em 2015, porque a partir do momento que isso foi criado, outros bancos de dados surgiram no Brasil e na América Latina, no contexto de projetos específicos, pesquisas específicas. Eu acho que realmente a minha grande contribuição tem sido no estudo dos aspectos genéticos da epilepsia, né? Isso desvendando novas formas familiares de epilepsia, porque a epilepsia é interessante, mas a epilepsia nem sempre foi considerada uma doença genética, né? E, na verdade, nos anos 80, ainda era considerado que a minoria das epilepsias era de etiologia genética. Então, eu entrei justamente no grupo da doutora Eva Andra, que foi uma das pioneiras em trabalhar com esses aspectos da epilepsia, da genética das epilepsias, e nós conseguimos, ao longo do tempo, descrever novas formas genéticas, identificar os genes que estão relacionados e, mais recentemente, aplicar todo esse conhecimento na forma de fazer diagnóstico das formas genéticas de epilepsia, tá? Então, hoje em dia nós conseguimos, principalmente nas epilepsias da infância, fazer a identificação do defeito genético específico que está causando a epilepsia naquela criança, tá? E isso tem contribuído, em primeiro lugar, para aliviar tremendamente a culpa, né, dos pais em relação ao que pode ter causado a epilepsia na criança, né? Quem antigamente ficava aí atrás de o que será que é a causa e não se achava a causa. Hoje em dia a gente consegue fazer a identificação da causa num número razoável de pacientes. Olha, foi um defeito genético, não é culpa de ninguém. A partir disso, nós podemos orientar muito melhor em relação a como é que essa epilepsia vai evoluir naquela criança, quais as medidas que devem ser tomadas, né, para evitar um dano maior e orientar, muitas vezes, o tratamento, né? Quais seriam tratamentos que têm uma maior chance de dar certo ou não. Nós estamos num momento em que nós estamos começando a entender o mecanismo básico que causa a epilepsia genética e pensar em construir medicações que sejam específicas, mas isso ainda não é realidade para a maior parte delas, né? Mas a gente já consegue orientar até das medicações que estão disponíveis, aquelas que seriam as mais indicadas ou aquelas que não seriam indicadas, quais seriam os fatores de risco maior para essa criança, né? Então, isso hoje em dia já é realidade. E nós contribuímos para que isso acontecesse, principalmente nos últimos anos estamos contribuindo para que isso aconteça aqui no Brasil, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? Então, acho que isso é uma coisa, quer dizer, oferecendo para esses pacientes que não teriam chance de fazer esse diagnóstico, se dependessem dos serviços privados, através da nossa pesquisa nós oferecemos essa chance e toda essa orientação, né? Somos, sem sombra de dúvida, o grupo não só brasileiro, latino-americano e até mundialmente conhecidos em relação a isso, né? Por estarmos fazendo esse trabalho. Então, eu acho que isso tem sido uma coisa importante e que marca aí a minha carreira científica. E tudo isso dentro, agora, né, nos últimos anos, desde 2013, dentro do CEPID, né, que é o Centro
de Pesquisa, Inovação e Difusão, financiado pela FAPESP, que é o Instituto Brasileiro de Neurociências e Neurotecnologia, sediado aqui na Unicamp e do qual eu faço parte, que é coordenado pelo Fernando Sentes. Dentro da área de epilepsias, não é só a pesquisa em identificar fatores genéticos associados, mas também, mais recentemente, nós contribuímos com a construção do que nós chamamos de organoides corticais, que são conhecidos também como mini-cérebros, né? Mini-brains, de uma dessas formas de epilepsia, e isso faz com que a gente consiga um modelo muito bom para estudar drogas que vão sendo desenvolvidas para essa forma de epilepsia específica. Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Epilepsia não é uma palavra no singular, é no plural. São vários tipos diferentes de epilepsia. Então, na verdade, construir esse modelo para essa forma, e essa foi a primeira vez que se conseguiu demonstrar que existem descargas que são elétricas, que são características da epilepsia nesse minicérebro, né? E esse trabalho, inclusive, foi realizado por uma aluna de doutorado e posteriormente pós-doutorado, que hoje é pesquisadora do Laboratório Nacional de Luz-Síncrotron, aqui nosso vizinho, né? E que está desenvolvendo lá toda digamos assim, uma facility, né? Para que se possa construir outros organoides. Então, e realmente nós não somos os primeiros que fizemos isso no Brasil, né? Até aqui na Unicamp existem outros grupos que fazem, mas dentro do contexto da epilepsia, que precisa de um organoide mais desenvolvido, nós fomos o primeiro a fazer isso no mundo e aqui no Brasil. Então, isso também é uma coisa muito boa. Quer dizer, é a questão do treinamento de uma pessoa para fazer uma técnica nova e trazer isso aqui para a nossa realidade. Então, isso também é uma coisa que eu considero que seja muito importante. Eu estou muito próxima da minha aposentadoria, né? Teoricamente, eu tenho mais 5 anos para me aposentar. E nesses próximos 5 anos eu pretendo continuar fazendo isso que eu estou fazendo, ou seja, fazer pesquisa que faz diferença na vida das pessoas, formar pesquisadores que sejam críticos, que prezem pelo rigor científico e que tenham também uma preocupação social, ou seja, de tentar resolver os problemas que afligem a nossa população. Uma outra colaboração que eu acho que eu vou deixar para a posteridade, né, é o meu filho. Eu tenho só um filho, ele nasceu aqui no Brasil logo depois que nós já estávamos aqui, né, em 1999, né. Foi sempre criado nesse ambiente de ir para o laboratório, participar de congressos, desde pequenininho acompanha o pai e a mãe no caso, vê o pai e a mãe apresentando nos eventos, ficava muito interessado quando a gente dizia que tinha um aluno que ia defender e que saía com a tese, então ele fala, hoje é uma defesa de doutorado, né? O pai punha terno, a mãe saía bonita, é um aluno que vai defender. Então essa coisa acadêmica sempre, né? Tanto que ele fez ciência da computação nos Estados Unidos, e agora ele está fazendo mestrado na Suíça, e o ideal dele, digamos assim, o plano para o futuro é, depois que terminar o doutorado, o pós-doutorado, é voltar para a Unicamp para ser professor da Unicamp como os pais foram. Então eu acho que ele bebeu nessa água da ciência, da curiosidade, né? E que é uma coisa viciante mesmo, né? Então eu acho que para quem gosta, isso eu acho que realmente
quem gosta de ciência, quem é curioso, quem gosta de estudar, quem gosta de descobrir coisas novas, não vai se sentir feliz em nenhuma outra atividade. Não é uma atividade fácil, não é fácil em nenhum lugar do mundo, não te dá uma grande recompensa financeira, né? Se fosse para iniciativa privada, talvez poderia ter uma recompensa financeira muito maior, mas a satisfação que a gente tem quando, depois de muita dedicação, de dias, meses, tentando resolver um problema, a gente consegue resolver e descobrir uma coisa que ninguém nunca tinha chegado àquela resposta, é uma satisfação que não dá para descrever. Como eu falei, é muito viciante trabalhar nessa área. Por isso que eu acho que, apesar de poder me aposentar daqui a 5 anos, eu provavelmente vou continuar até quando conseguir. Até quando tiver energia e cabeça suficiente, eu vou conseguir, né? Finalmente, eu tenho meus pais ainda velhinhos, ainda vivos, né? Meu pai ainda trabalha aos 86 anos. Então, por isso que eu acho que eu vou conseguir, eu talvez tenha aí uma longevidade ainda para trabalhar ainda algumas décadas em pesquisa, né? Sempre tentando contribuir e formar pessoas que possam contribuir, multiplicar essa atividade que eu acho que é essencial e que nunca vai desaparecer.